Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Feliz de estar aqui de novo. Estive aqui no último Incendiados. Bom poder rever outras tantas pessoas de outras tantas bolas de neves da vida que nós já fomos. É bom reencontrar essa galera. Estamos muito felizes, eu e Dani, a nossa equipe, de estar. É um dia especial pra gente. É um dia onde algo que Deus tem gerado durante tanto tempo finalmente nasceu. Eu acho que a pergunta que eu mais ouvi em toda a minha vida foi: e o CD sai quando? Quantas vezes você perguntou isso, querido? Era a pergunta que eu mais ouvia na terra e já estava desanimando de responder. Mas chegou o dia e a gente está muito feliz de estar lançando esse CD. A gente está muito feliz de estar lançando esse CD na nossa cidade. E nós estamos muito felizes de estar lançando esse CD nessa igreja que abriu as portas pra gente. Desde que eu falei que ia gravar um CD, já tinham falado: querido, quando sair, lança lá na bola. E a gente já estava fechado há muito tempo. Então a gente está muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu pastorei uma comunidade aqui em São Gonçalo chamada Comunidade do Rei. E temos uma sala de oração chamada Sala de Oração Betânia. E todas essas canções que vocês ouviram, todas essas canções que estão no nosso disco, foram geradas nesse ambiente, nesse lugar. Hoje eu vejo muitas pessoas que cantam e tocam um violão e amanhã estão gravando CDs. E eu não vou dizer que eu sou contra, mas é muito melhor quando algo é gerado de fato e tem um tempo para isso ser gerado. Nós não caímos de paraquedas, nós temos gerado isso durante muitos e muitos anos. Há muitos anos nós já temos ministrado músicas, ministrado canções no Rio de Janeiro, no Brasil, e só agora sentimos que era a hora de fato disso ser lançado. Então eu queria agradecer ao pastor Tião por ter nos deixado fazer isso aqui, Felipe, que também nos convidou, sempre nos apoiou a estar aqui. Quem é da comunidade do Rei? Levanta a mão aí. Pessoal da minha comunidade. Todas essas canções são nossas e eu amo muito vocês. Que fofo, né? É uma família linda que sempre abençoa eu e a Dani para estarmos fazendo o que nós estamos fazendo, e isso nos dá muita alegria. E eu queria chamar o Michel. Quantos conhecem o Michel? Levanta a mão aí. Michel, ele é um pai, é um amigo, é um irmão. Nos conhecemos e caminhamos muito próximos, unha e carne, durante, sei lá, quantos anos? 15, 12, sei lá, muitos anos. Bastante tempo. E eu posso dizer com toda convicção de que cada uma das canções que estão nesse disco, cada uma delas, foram geradas através da pregação desse homem, desse amigo. E essas... eu fico muito feliz em vocês hoje terem a oportunidade de ouvir ele. E eu oro para que no coração de vocês seja gerado aquilo que foi gerado no meu coração e da Dani. Eu oro para que o fogo que ardeu no meu coração e no da Dani arda no coração de vocês, para que vocês saiam desse lugar como loucos, queimando como tochas, como chamas, clamando por avivamento. É isso. Compre, por favor. Talvez não tenha mais clima para fazer merchan, mas se você acredita naquilo que nós temos carregado, compre o CD lá atrás, R$15. Aceita débito. Se você já baixou, compra também. Dê para alguém, usa também. Use e abuse. E curta um pouco daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Senhor, eu te peço que a tua glória caia sobre esse lugar, que a tua presença caia sobre esse lugar.
eu te peço que use o Michel, como tem usado há mais de uma década, para despertar nossa nação. Eu te peço que ele seja cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, para que ele possa incendiar os nossos corações essa noite. Eu te peço que toda distração saia agora, toda distração, todo cansaço da semana e do trabalho não sejam maior do que aquilo que você tem para liberar. Nós vamos lutar contra o cansaço, nós vamos lutar contra aquilo que quer nos impedir de prestar atenção e de nos envolver com aquilo que será liberado. Eu te peço por mais da tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês. Estão deprimidos? Boa noite, gente. Agora saiu todo mal. Eu sinto o cheiro de encontro com Deus hoje. Eu sinto o cheiro de pessoas encontrando Deus. As nossas orações, elas têm cheiro. E a sua voz é única para atrair Deus. Eu sinto o cheiro de encontro. A gente pode fazer uma agenda, ou a gente pode provocar os céus e provocar um encontro. Deus está a favor de um encontro. Talvez você olhe para a sua vida e pense: mas essa semana eu pisei tanto na bola e eu cometi tantas coisas que ofenderam o nome dele. Exatamente por isso que ele quer te encontrar. Os seus pecados não podem fazer com que Deus deixe te amar. Seus pecados não são mais poderosos do que a obra redentora da cruz. E Deus está furiosamente concentrado em encontrar você e estragar a sua vida. E esse é o lugar, essa é a hora, esse é o momento propício onde você pode agarrar Ele. Pode ser só mais um culto, mas pode ser o dia em que sua história é mudada. Depende da sua fome e da sua sede. Se você está muito quebrado, se você está muito cansado, se você está cansado da igreja, cansado de vir para o culto, cansado da liturgia que você sabe como começa e como termina, você está no lugar certo para o encontro. Se você está sentindo seco, se você não consegue nem ler mais sua Bíblia, se você não consegue nem mais dizer eu te amo, Deus, você está no lugar certo para o encontro. A primeira coisa que a igreja no Brasil precisa entender é que avivamento precede a afirmação de que estamos mortos. Enquanto a gente acha que está bom, não tem avivamento. A palavra avivamento vem do inglês revival, que significa trazer vida àquilo que um dia teve vida e perdeu. Então, se você quer um avivamento na sua cidade, se você quer avivamento na sua igreja, a primeira coisa que você tem que falar: Deus, nós estamos mal. Estamos fazendo de um jeito que não funciona. Estamos fazendo de um jeito, de maneira que ainda continuamos em dívida com a cidade. A igreja de São Gonçalo tem uma dívida com a cidade. Você deve ao mundo um encontro. Você tem uma dívida. E essa cidade é uma cidade que traga os visionários. Citando dois saudosos homens de Deus, Mauro Israel e o pastor Haroldo da Nova Vida, revolucionários para o seu tempo, homens que viveram acima da média, homens que tinham uma visão para o seu tempo, que era além daquilo que as pessoas estavam vendo, e a maioria da igreja na cidade não entendeu. Profetizar nessa cidade, nesse solo.
colocando sua confiança em De Jorge, ou o outro lá que é o Nancy, ou no Freixo, Crivella. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Não é um governante que vai mudar a cidade. Você tem uma dívida com a cidade. Você está colocando sua paixão no lugar errado. Você está colocando sua esperança no lugar errado. Você é de um reino, e nesse reino não tem doença. Você é de um reino, nesse reino não tem pobreza. Os chãos desse reino são todos de ouro. Você é de um reino, nesse reino não tem divisão. Você tem uma dívida com essa cidade. Não é o seu pastor que tem uma dívida com a cidade. É o corpo de Cristo que tem uma dívida com a cidade. Você é responsável por liberar transformação nessa cidade. Você é responsável de ferir a terra, deixando marcas do reino vindouro. Não é um pregador, não é uma conferência, não é alguém com o rosto no banner. Você tem uma dívida. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Você tem a força de 1 bilhão de sols dentro de você. Nós temos a força de 1 bilhão de sols queimando dentro da gente agora mesmo. Nós podemos liberar isso no shopping, nas escolas, na Câmara de Vereadores, nas igrejas, em todo lugar. Você tem uma dívida. Vamos puxar ele para aqui agora, amém? Levante suas mãos e vamos dar liberdade a ele. Vamos cantar isso. Que caia o teu Chame ele. Invoque a presença de Deus nesse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Chame ele, chame ele. Enche este ambiente, enche este lugar. Você tem uma dívida. Você precisa ser cheio dele. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vamos lá, levante a sua voz. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Eu oro por encontros. Anjos, Caia o teu Espírito libera os anjos aqui. sobre nós. Céu e terra são Caia o teu Espírito. Céu e terra
também. Ore em línguas, mais 30 segundos. Vamos lá. Clame a Ele, clame a Ele. Isaías 43, versículo 19. Isaías começa a profetizar sobre os nossos dias. E ele diz: eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho, um rio no meio do deserto. Ele está fazendo algo novo na terra nesse momento. E a pergunta profética é: quantos de vocês estão percebendo o que Ele está fazendo? Quantos dos líderes e pastores estão percebendo o que Ele está fazendo? Isaías diz: tem uma coisa nova acontecendo na terra. Porventura vocês percebem? E Ele diz com que se parece o novo. O novo se parece com Deus colocando rio no deserto. O que é um deserto? Um lugar infrutífero, sem vida, que não é produtivo, um lugar seco, um lugar onde as coisas não florescem. Eu quero te dizer, essa cidade é um lugar propício para que o rio corra nessa cidade. São Gonçalo é um lugar que todos dizem ser infrutífero. É um lugar onde ninguém espera nada de bom. Sou nascido e criado nessa cidade por muitos anos. Ouço todas as pessoas dessa cidade terem vergonha de ser dessa cidade. E quando dizem aonde moram, dizem que moram em Niterói, não em São Gonçalo, porque tem vergonha da sua cidade. Ele está fazendo um rio no deserto. Você está vendo? O que você vê? O que você vê? Você vê ossos, eu vejo um exército. Você vê morte, eu vejo vida. O que você vê? Abre os nossos olhos para ver Deus. Ossos secos se levantem, ossos secos se levantem, ossos secos se levantem e formem um grande exército. Ossos secos se levantem. Profetize. Ossos secos se levantem, ossos secos se levantem, como um exército. Ossos secos se levantem, ossos secos se levantem, ossos secos se levantem, como um exército poderoso. A maioria das pessoas não consegue perceber o novo de Deus, porque o novo de Deus está surgindo no meio do caos. As pessoas perderam a esperança e elas ficam sempre com aquele discurso: ah, eu já vi isso, há 10 anos atrás foi assim, 20 anos atrás deve estar um mover, eu já vi isso e vai de novo acabar. Avivamento nunca foi feito para acabar. A questão é que a maioria das pessoas que passaram por um mover de Deus histórico não se prepararam adequadamente para sustentar aquilo. Nós temos a oportunidade de fazer diferente das gerações passadas. Nós temos a oportunidade de criar um dique, uma sustentação para a glória de Deus. A questão é: você está percebendo o que Deus está fazendo? Ou você está cheio de pessimismo, olhando para a situação política da sociedade ou para a crise econômica? O novo de Deus é no meio do caos, é no meio do deserto. Eu dirijo uma casa de oração dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Desde
desde a década de 70, aquele lugar tem o nome do Senhor sendo blasfemado. Em 2014, uma sala de oração foi plantada naquela região, e hoje, dia e noite, centenas de jovens estão exaltando e levantando o nome daquele que é digno. Quando em sã consciência você ia pensar que ia ter uma casa de oração e adoração dentro da Vila Mimosa? Ele está fazendo rios do deserto. Há um terremoto cultural diante de nós. Há um terremoto social e ideológico. As coisas não são mais como há 15 anos atrás. As nações, politicamente falando, não estão mais da mesma forma. Nações que eram consideradas seguras, Bélgica e França, caíram debaixo do medo do terror. Uma geração inteira de jovens lutando por ideologias marxista, de esquerda, de direita, de centro, não importa. Uma geração de jovens colocando o coração no lugar errado. Há um terremoto ideológico e cultural. O caos cobre a terra. O pecado está alcançando níveis de maturidade como nunca antes. Isaías profetizou isso. Trevas cobrem as nações. As coisas vão ficar escuras. Mas no meio da escuridão, a igreja vai brilhar como nunca brilhou em toda a história. Porque Ele está fazendo rios no deserto. Que tipo de líderes nós precisamos? Qual é o tipo de pessoa que Deus está querendo levantar para liderar o próximo mover de Deus? Existem duas classes de pessoas que Deus está levantando agora. Talvez aqui hoje tenham 15. Eu chamo esses líderes de avivalistas e de reformadores. Avivalistas são homens e mulheres, jovens e crianças, que vivem como se fossem de uma outra época. Eles andam numa bateria diferente. Eles são profetas e veem aquilo que ninguém está vendo. Como Elias, quando sobe ao monte, ele diz ao moço: vai, vê se está vendo chuva. E aquele moço vai 7 vezes e diz a Elias: não há chuva, os céus estão azuis, não há nuvem. Elias diz: volta lá mais uma vez. E todas as vezes que o moço voltava, Elias colocava o seu rosto no chão e ele gerava no lugar de oração aquilo que ele estava vendo. Ninguém via isso, ninguém percebia isso. Ele diz: volta lá. E todas as vezes que o moço voltava com uma resposta negativa, todas as vezes que alguém volta e fala: não foi dessa vez o avivamento em São Gonçalo, não foi dessa vez que nós vimos um romper na nossa comunidade. Alguém que é um avivalista vai estar no lugar de oração contendendo pela presença de Deus. Porque um avivalista, ele não sai do lugar de oração se o avivamento vem ou não. Pode levar 100 anos, ele pode morrer sem ver um avivamento. Ele está no lugar de oração porque ele descobriu o valor glorioso da beleza de quem Deus é. As pessoas me perguntam: e quando vier a perseguição, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu faço todos os dias. Eu vou para a sala de oração. Eu não sou movido pelas circunstâncias que me cercam, embora todos os dias elas tentam esmagar o meu coração. Mas eu estou vendo, está vindo um som sobre a terra. Nesse momento a chave mudou. Em 1999 teve um grande mover do Espírito no Brasil chamado Adoração Extravagante. As canções cantadas naquele mover eram canções do rio. Deus mudou a chave. As canções cantadas nesses dias são canções do trono. Fábio e Dani fazem parte dessa inologia. Todo mover de Deus é precedido por um cântico novo. Aparece a palavra cântico novo na Bíblia 9 vezes. Todas as vezes que aparece a palavra cântico novo, é a palavra hebraica terrila, que significa construir um lugar para sustentar o trono de Deus. Todas as vezes que aparece a palavra cantar em um cântico novo, fala de preparar a terra para a volta de Jesus, e
fala de preparar a terra para que o trono dele se assente no nosso meio. Deus está liberando músicos no Brasil. Há pelo menos 3 ou 4 irmãos lançando CDs esses dias, que estão liberando canções do trono. Porque o mover de Deus é precedido por um som. Atos capítulo 2, veio um som. Depois do som veio línguas de fogo. Depois do som veio o vinho de Deus. Depois do som veio línguas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou levantando um cara que era um adolescente, que tinha vergonha de ficar atrás do seu teclado, e hoje Deus posicionou ele na nação. Eu estou levantando uma adolescente que usava franjinha, e agora está encharcando a igreja de paixão. Pessoas da sua cidade. E a igreja precisa aprender a honrar. Fábio já foi em lugares que ele ganhou R$14 de oferta. Você acha que isso é honra? O que ele carrega não paga. Se você desse $1 milhão não compra. Mas a igreja precisa entender o novo de Deus e cuidar do novo de Deus bem cuidado. Ele está levantando avivalistas. Avivalistas contendem pelo vinho novo. Eles vivem como que se fossem fanáticos. A maior parte da vida deles, eles passam sendo mal compreendidos. A maior parte da vida eles são fanáticos, são zelosos, são exagerados, são radicais demais. Todos esses adjetivos que eu estou cansado de ouvir sobre a minha pessoa. Avivalistas vivem como se fosse de um outro tempo. Eles são como Davi no Salmo 69, que diz: o zelo da tua casa me consumiu, de maneira que os meus familiares estão contra mim. De maneira que eu me tornei cantiga das pessoas. Eu me tornei escárnio, porque o que eu estou querendo fazer ninguém quer fazer. Tem 10 avivalistas nessa sala hoje. São crianças, jovens, velhos. Não tem nada a ver com a sua classe social. Não tem a ver com a cor da sua pele. Tem a ver com a sua fome. Você está com fome dele. Você quer agarrar ele. Eu quero abençoar você. Eu te autorizo a ser radical. Não tenha vergonha de ser radical. Não tenha medo de largar o seu emprego. Não tenha medo de ir para missões. Não tenha medo de dar a sua vida pelos pobres. Eu abençoo você para que você seja radical. Ah não, minha carreira. Que carreira? Sua carreira é trazer o céu para a terra. Ele está levantando homens como Evan Roberts, que 6 meses antes do avivamento de Gales, ele viu a mão do Senhor vindo no céu e tocando a cidade. E o Senhor perguntou para ele: eu posso te dar 100.000 almas? 100.000 almas em 3 meses se converteram. Evan Roberts gastava o seu tempo de 1 da manhã até as 5 da manhã no lugar de oração. Avivalistas vivem em um lugar de encontro com Deus. Eles oram se sentem arrepio. Eles oram se não sentem nada. Eles oram se estão tristes. Eles não só oram, eles são a própria oração. Ele está fazendo uma coisa nova na terra. O cenário mudou. Nós estamos das últimas contrações das dores de parto. Todos os 12 sinais de Mateus 24 estão se cumprindo globalmente em toda a terra, numa escala sem precedentes. Se Jesus está às portas, se as dores de parto estão nas últimas dores, isso significa que Joel 2:28 está prestes a cair na tua cabeça agora. Porque ele disse: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor não é o domingo. O
terrível dia do Senhor fala da volta de Jesus, quando Ele voltar para reinar a partir de Jerusalém, todas as nações da terra. O texto diz, antes disso acontecer, toda a carne, diga comigo, toda a carne. Significa que uma senhora semi-analfabeta vai estar lá na fila do sacolão, e ela vai ser cheia do espírito da profecia, e ela vai liberar palavras de conhecimento. Significa que um menino de 10 anos de idade vai ser tomado numa habilidade de cura, e ele vai estar lá no shopping São Gonçalo, no shopping Boulevard, seja lá onde for. Ele vai encontrar um menino com paralisia infantil. Ele só tem 10 anos, mas ele é uma criança esquisita. Ele vai puxar aquele menino da cadeira de roda, e aquela criança vai saltar em meio à praça de alimentação. E essa criança vai voltar para o canto dela e vai continuar comendo seu Big Mac. Porque milagres não tem a ver com ser sobrenatural. Na verdade, nem existe a palavra sobrenatural na Bíblia, porque Deus é natural, e o natural de Deus é ser sobrenatural. Ele está levantando crianças estranhas. Seu filho vai voltar da escola, você vai perguntar: e aí, filhão, como que foi a aula hoje? Foi muito legal, papai. Eu expulsei um demônio da minha professora de física. Ou você pode continuar cego e fazer mais um culto domingo à noite. Eu abençoo para que você veja. Filho de Davi, abre os nossos olhos para ver o que você está fazendo. Abre os nossos olhos para entrar naquilo que o Senhor está fazendo. As pessoas passam grande parte da vida cristã descobrindo ou tentando descobrir: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? O grande herói da fé, Charles Miller, disse: para com isso, descobre o que Deus está fazendo na sua geração, se junta a Ele e faça isso. Por isso eu abençoo os seus olhos para que você veja o que Ele está fazendo. Mas Ele também está levantando reformadores. Os reformadores, eles amam o vinho novo, eles amam a glória de Deus, eles amam a presença de Deus, mas eles funcionam com uma arquitetura apostólica. Eles estão construindo estruturas para que o mover de Deus não se perca. A mentalidade dos reformadores é de acordo com a planta do céu. Eles estão estudando o céu, eles estão estudando como as coisas funcionam no céu. Há muitos reformadores na Bíblia, um deles é Moisés. Deus chama Moisés para a montanha por muitos dias. Ele entra dentro da nuvem e o Senhor fala para ele: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo na terra, e esse tabernáculo serve para que eu more no meio do meu povo. Avivamento nada mais é quando Deus se muda para uma cidade. Imagina se Deus se mudar para São Gonçalo amanhã de manhã. A questão é que Ele não pode, porque para Deus se mudar para essa cidade, tem que ter uma construção nessa cidade que parece com o céu. Então Ele chama Moisés e diz: Moisés, faz um lugar para eu morar. Só que tem uma coisa: faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Muitas pessoas fazem igreja, a gente faz ministério, mas não está no padrão FIFA. É igual jogar futebol. É legal jogar futebol, você faz gol, você ganha, você zoa do amigo, só que não vale nada, velho, porque não tem padrão FIFA. Não tem juiz, não tem meião, você joga descalço, não vale de nada. Não dá para fazer igreja fora do modelo. A gente está inventando coisa que não está nas escrituras. Não tem o padrão para Deus morar. Então Ele disse: faz conforme o modelo. Muita gente acha que o tabernáculo é uma figura da igreja. Não é uma figura da igreja, é uma figura do céu. Ele disse: Moisés, eu quero morar no meio do povo, mas o único jeito é que você construa nessa cidade um lugar que pareça com a minha cidade no céu. Aí eu posso me mudar para a terra. Eu sei que 50% das pessoas não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas tem alguém que está. Tem alguém que está. E Ele disse: Moisés, não é do seu jeito, é conforme o modelo. Tem um modelo? Copie o modelo.
ele constrói tudo, diz que a nuvem desce e Deus começa a morar no meio do povo. Existe uma triagem. Começa com uma visitação. Deus visita o seu povo, você sente arrepio, você cai, você flui nos dons. Isso é uma visita. A questão é o que a gente vai fazer com a visita. A visita se torna uma hospedagem na medida que a gente trata ela bem. Foi o que aquela mulher fez com o profeta que visitava ela todos os dias. E ela teve uma sacada de que aquele profeta era uma representatividade de Deus. Ele representava a glória de Deus. Ela disse: eu tenho uma ideia, eu não vou deixar mais Deus visitar a gente, eu quero que Ele se hospede. Então eu vou construir um quartinho, vou colocar uma cama, vou colocar uma cadeira, e todas as vezes que Deus vier me visitar, Ele vai ficar 10, 15 dias. Imagina se Deus ficasse 15 dias morando em São Gonçalo. Mas você precisa construir um lugar para hospedar. Reformadores parecem com Maria de Betânia. Jesus curou os doentes em Jerusalém. Jesus expulsava demônios em Jerusalém. Jesus ensinava a Bíblia em Jerusalém. Mas em Jerusalém ele não tinha um lugar para morar. Então ele atravessava o Monte das Oliveiras todos os dias, e ele ia para a casa de uma mulher chamada Maria, a derramadora de perfume. Marta, Maria e Lázaro eram órfãos, não tinham mais o seu papai. Todos receberam uma herança. Marta recebeu a casa como herança. Maria recebeu o perfume como herança, equivalente a $20.000. Ela quebra o perfume e escandaliza todo mundo. Reformadores são aqueles que vão gastar onde ninguém quer gastar. Eles vão querer comprar um prédio na Vila Mimosa. Todo mundo vai falar: por que você não pega esse dinheiro e dá comida aos pobres? Não, eu estou construindo um lugar para a presença de Deus. Eu não tenho como fazer isso. Jesus disse: vocês sempre vão ter os pobres, mas não sempre vão me ter. Então Maria quebra o vaso e derrama perfume. Aonde estão os perfumistas nessa casa hoje? Vai custar tudo. Por isso chocou, porque ela estava derramando um perfume de $20.000. Não era um perfume da Boticário. E as escrituras dizem que quando Jesus voltar, ele vai partir o Monte das Oliveiras. Sabe onde fica o Monte das Oliveiras? Betânia. E ele disse: você fez uma coisa, menina. Maria tinha 13 anos de idade na época que quebrou o perfume. Eu estou atrás dos adolescentes que quebram perfume. 13 anos de idade. Menina, uma coisa é Deus marcar a tua memória, mas você marcou a memória de Deus. Deus lembra de você aonde o evangelho for pregado. Eu vou contar sobre o que você fez. Eu quero que o Senhor levante nessa casa essa noite aqueles que vão fazer história, aqueles que vão marcar a mente de Deus, aqueles que vão construir uma Betânia na terra. A palavra Betânia significa casa de figos. O figo era a fruta usada para curar as feridas das pessoas. Jesus está andando, indo para o templo, e ele encontra uma figueira que tinha folhas, mas não tinha figo. Aquilo era uma figura da religião, porque aquela figueira deveria estar produzindo um pré-fruto chamado tasque. E quando Jesus encontra a figueira tem folhas, que fala de atividades, mas não dá fruto. E ele olha para a figueira é aquilo que está acontecendo no templo. No templo, ao invés de estar subindo oração, eles estavam vendendo coisas. Jesus entra com zelo na casa de oração e diz: vocês transformaram a minha casa em um lugar que não tem nada a ver com identidade. A identidade da igreja é ser uma casa de oração. Os reformadores estão construindo lugares de encontro para Deus. E ele olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti, religião judaica, porque vocês têm atividades, mas vocês não dão frutos. Eu temo que um dia ele entre nas igrejas evangélicas e ele
Ele diga: nunca mais nasça fruto de ti, porque vocês amam o ativismo, mas vocês não param no lugar de oração. Minha casa tem um nome, é oração. Eu garanto que aqui tem 500 membros e a reunião de oração tem 5 pessoas. Não é porque essa igreja é ruim, é porque isso acontece no Brasil inteiro. Vocês querem que Deus se mude para São Gonçalo? Gente, ninguém quer. Alguém quer? Então constrói igual o modelo dele. Então Deus achou um menininho de 13 anos, ruivo, rejeitado pelo pai, de maneira que quando o profeta chega na casa do pai, ele fala: tem mais um filho? Ah, me esqueci, tem umzinho sim, está cuidando das ovelhas. Cuidar de ovelha era trabalho de pedreiro, de gente, sabe, trabalho duro. Só que era uma criança de 13 anos. Sim, chama esse menino, é ele. Quando o menino chega, o Senhor fala com o profeta: eu já escolhi uma pessoa, o coração dele é segundo minhas emoções. Eu escolhi esse menino, ele tem 13 anos, o nome dele é Davi. E Davi foi capturado por um anseio. Eu chamo isso de uma doença, doença de saudade. Você já sentiu dor de saudade? Você sentiu, ficou um tempão longe dele. Dói. E se você pudesse mover todas as coisas para que você tivesse apenas 5 segundos com ele, você faria. Se você tivesse esse poder de abrir um portal e tocar nele por 5 segundos, por causa da saudade, você faria. Então ele diz no Salmo 132, Davi é um reformador: eu não vou dar descanso para os meus olhos, eu não vou deitar na cama em que durmo, eu não vou parar até eu construir um lugar na terra de São Gonçalo, para que Deus encontre descanso. Você vai ser tomado de saudades pela presença dele, porque ele precisa se mudar para a terra. Deus quer morar na terra, assim na terra como nos céus. Acha reformadores como Davi aqui, Senhor. Então Davi, em 1 Crônicas 29, ele diz: eu vi a planta da casa de Deus escrita pelo dedo do próprio Deus. Salmo 27:4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu vou buscar, morar na tua casa todos os dias da minha vida, para olhar a sua beleza e estudar Deus no seu templo. A questão é que Davi, nesses dias que escreveu o Salmo 27:4, não tinha templo na terra. Tinha a tenda de Moisés, que nem tinha mais a arca. Mas tenda não é templo, tenda é tenda. Não havia um templo na terra. E Davi está falando que ele tem um desejo: ele quer ficar no templo de Deus, para ver a beleza de Deus. Porque Davi era um vidente e ele era arrebatado à sala do trono. Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos por estrado dos seus pés. Davi estava vendo 2 tronos. Ele estava vendo Yahweh falando com Adonai. Ele estava na sala do trono e ele disse: eu quero morar na sala do trono. Uma coisa, Senhor. Então, pela primeira vez na história da humanidade, Deus é adorado na terra como no céu. Pela primeira vez um homem construiu na terra, no chão, na terra de Jerusalém, dia e noite, 288 cantores
cantores, 4.000 músicos, sustentados pelo bolso do próprio rei, dia e noite cantavam diante do trono de Deus. Davi viu o que acontecia no céu e ele disse: eu quero que Deus se mude para Jerusalém, eu vou fazer igualzinho na terra. O que vai sustentar o último avivamento é a estufa do movimento de oração. E quando eu digo oração, estou falando adoração e oração. Existem duas coisas acontecendo na terra agora, para você entender. 2 versículos estão se cumprindo. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. As principais agências missionárias se reuniram, Jocum e todas as outras missões mundiais, e começaram a fazer uma análise dos dados de missões para ver os seus resultados. E eles concluíram que até 2020 todas as etnias da terra vão ouvir o evangelho do reino de Deus. Aquilo que eles pensavam que iria acontecer em 50, 60 anos, eles olharam: uau, não vai durar 50 anos. Em menos de 10 anos, cada etnia vai ouvir o evangelho do reino de Deus. E existe o Instituto Wycliffe, tradutores de Bíblia. Eles achavam que levariam mais ou menos 50 anos. Eles estão traduzindo Bíblias em dialetos que não há escrita. Imagina isso. E eles pensaram que levariam 50 anos para traduzir Bíblias para etnias que não há escrita. E eles, nos seus estudos, chegaram à conclusão: em menos de 15 anos, todas as etnias vão ter o evangelho escrito e impresso na mão. Nunca houve missões como estão acontecendo nesses dias. Mas existe um outro versículo se cumprindo. Está lá em Lucas 18, verso 7, dizendo que dia e noite o povo de Deus iria clamar por justiça. Há 20 anos atrás existiam mais ou menos 400 ministérios, há 20 anos atrás, focados em adoração dia e noite em todo o globo. Só para você entender, em 1727 teve um movimento de adoração liderado pelos irmãos moravianos. Eles iniciaram uma reunião de oração em 13 de setembro de 1727. Nunca vou me esquecer desses números. E essa reunião de oração durou 120 anos, dia e noite, 63 pessoas. Não era uma congregação como essa. E por causa desse movimento de oração, pela primeira vez na história da igreja, a igreja evangélica protestante começou a fazer missões. Não existia missões, Lutero não fez missões, Calvino não fez missões. Mas quando chega em 1727, esses homens estabelecem uma fornalha de adoração e oração e tocam o coração de um jovem chamado John Wesley. John Wesley encontra os morávios e fica profundamente tocado, porque o navio estava naufragando e os morávios estavam cantando e tomando ceia. E ele ficou impactado com a segurança e o amor que eles tinham por Jesus, que ele descobriu que ele nem era salvo. Então um grande despertar começa nos dias de John Wesley e missões explodem em todas as nações. 2 jovens moráveis de 21 anos decidiram se vender para um navio negreiro. Não tinha agência missionária, não tinha Jocum. O único jeito deles irem para a Groenlândia ou para o Caribe fazer missões é se eles se vendessem como missionários. E uma explosão de missões aconteceu, e o Senhor começou a espalhar o evangelho. Mas isso era apenas em um lugar, na Tchecoslováquia, um pedaço da Alemanha. Imagina-se um movimento de oração isolado na Europa, feito por meia dúzia de gato pingado, explodiu um dos maiores avivamentos da história, que foi o de John Wesley. Hoje existem mais de 20.000 casas de oração dia e noite espalhadas em todo o globo. Se um movimento de oração isolado na Europa, feito por 60 pessoas,
explodiu o que explodiu em John Wesley, o que nós estamos prestes a viver? A terra inteira está chamando Jesus para casar. Você vive numa época maravilhosa. A história nunca viu o que está acontecendo agora. Deus está despertando a sua casa para a sua identidade primária. Basicamente, todas essas músicas têm a ver com isso. Por isso que tem uma canção que se chama Para Tudo e Ora. O Fábio me perguntou uns anos atrás, o que é para tudo e ora? Eu falei, é para tudo e ora. Alguém vai ter coragem de fazer isso e vai mudar a história de uma cidade. Alguém vai ter coragem de cancelar as células, os cultos, chamar o povo para o lugar de encontro. 21 dias de oração e jejum, 40 dias de adoração e oração. Alguém vai ter coragem. E quando alguém tiver coragem, vai se unir ao testemunho que está acontecendo em toda a terra. Vocês podem fazer parte daquilo que Deus está fazendo nas nações da terra. E vocês podem começar a construir em São Gonçalo um lugar para que Deus possa se mudar. Mas a gente pode continuar mais uma semana tentando fazer com nossa força. Deus faz em 5 segundos o que você leva 50 anos tentando. Todo mundo quer Joel 2:28. Ninguém quer Joel 2:17. Toque a trombeta em Sião. Chame os líderes da cidade. Chame as crianças, chame os jovens. Joel ficou doido. Ele falou, saia o noivo da sua recâmara. Sabe o que significa isso? Tá de lua de mel? Interrompe. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque o que está vindo sobre a terra é a maior crise de todos os tempos. E paralelo a isso está vindo o maior derramamento de todos os tempos. Por causa do tamanho da iminência, ele diz, para tudo e ora. Chore a noiva como se estivesse com roupa de luto. Significa, tenha um desespero de oração tão grande, como se você fosse uma noiva que vê o seu noivo morrer no altar no dia do casamento. Pranteia de luto. Esses são os reformadores. Eles vão fazer tudo na igreja para que a estrutura da igreja coopere com encontros com Deus. Eles vão construir cada detalhe. Não é que as outras coisas não são importantes, é que as outras coisas só funcionam a partir desse lugar, e a gente esqueceu disso. Discipulado é importante. O que é discipulado? Discipulado é levar alguém diante do trono e sair da frente. Mas a maioria dos discipuladores nunca foram diante do trono. Nós precisamos de uma reforma. Você precisa de uma reforma, porque Ele está vindo sobre a terra agora mesmo. Ele está sobre essa cidade. Em 5 anos, São Gonçalo experimentará um avivamento, um juízo. Ele não quer juízo, Ele quer um derramado do Espírito. Alguém precisa puxar o céu para a terra. Quantos estão prontos para o fogo? Você está pronto para o fogo?
Você sabia que você pode perder seu emprego por causa dessa resposta? Eu tenho uma sensação de que alguma coisa vai cair nas nossas cabeças a qualquer momento. Você vai ser arruinado. Você não vai conseguir viver para outra causa. Você vai ficar apaixonado por um homem judeu de 33 anos. Você vai chegar em casa e vai falar: papai, me apaixonei por um homem de 33 anos. Que isso, menina? Ele é judeu. Ele tem os olhos mais incríveis que eu já vi. E agora eu estou em chamas para ele. Agora eu não consigo parar de falar dele. Agora eu estou correndo pelas ruas da cidade e eu estou incendiando as outras pessoas. Quando elas olham para mim, elas caem no poder do Espírito. Quando elas olham para mim, elas são livres. Nós vamos encontrar um viciado em crack. Vamos olhar dentro dos olhos dele e vamos dizer: seja livre. Mas alguém precisa queimar. John Wesley disse: eu não faço nada além disso. Eu vou para o mundo e deixo eles me verem queimando. Você quer queimar? Tem fogo aqui. Se você quer queimar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vamos queimar juntos. Vamos. Dê a sua fome para ele. Dê o seu fracasso para ele. Dê tudo a ele agora. Vem, Espírito Santo, cai sobre esse lugar agora, sobre esses jovens. Eu oro por uma impartição do fogo e da paixão por Jesus. Avivalistas e reformadores estão surgindo agora nessa cidade. Eles estão nascendo para uma hora urgente. Levante a sua voz e clame a ele. Chame o fogo de Deus. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Clame a ele. Fogo, cai, cai som. Sim, Senhor. Alguém precisa queimar agora. Fogo de Deus, cai agora aqui. Batiza os avivalistas e reformadores. Essa cidade precisa de um encontro. Toca, 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 toca. Batiza-nos com saudades da tua glória. Lembra dos dias de entusiasmo. Fogo! Fogo! Cai sobre nós!
nossos olhos para ver. E queimar, queremos ver os olhos de fogo. 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 Queima o nosso interior. Fogo nos ossos. Senhor. Yeah! Yeah! Queima o nosso interior, Senhor. Toca! Queima Toca! o nosso interior, Toca! Senhor. Yeah! Queima o nosso interior, Senhor. Fere-nos com uma santa saudade. 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 Fere-nos com queima o nosso interior, Senhor. Queima o nosso interior, Senhor. Existem algumas pessoas aqui que estão lutando com pecados, áreas da sua vida que você não consegue vencer. E você ouve uma voz dizendo que você não está apto para viver isso por causa desse pecado. São coisas que você luta há anos e anos. Isaías viu o Senhor e um anjo que se chamava Serafim, um tipo de anjo. Serafim significa aquele que queima.
Mas o fogo de Deus é tão intenso que o anjo que queima teve que pegar o fogo do altar de Deus com um alicate. Eu sinto que o fogo de Deus vai destruir essa área da sua vida caída. Você está lutando com isso há anos, e hoje o fogo de Deus veio para destruir o pecado que você luta. Se você está aqui, coloque sua mão no seu coração. Você vai sentir o fogo dele nos seus ossos agora. O fogo de Deus purifica você agora. Agora, Senhor, batiza com pureza. Pureza. Anjos de fogo. Destrói as amarras do pecado agora. Queima o nosso interior, Senhor. Queimando, 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 queimando. Queima o nosso interior, Queimando, queimando. Eu oro por encontros. Quando você abrir os seus olhos hoje à noite, de madrugada, você vai ver um homem do lado da sua cama. Você não vai mais ter medo da noite, porque você vai encontrar um homem. Ele está vindo para ter um romance com você. Você vai ter sonhos e visões. Você vai começar a sonhar com ele. Nós ativamos agora a abertura de olhos para ver o homem que está em chamas. O homem incandescente em chamas. Nós abençoamos para contemplar aquele que queima. Nós oramos por arrebatamentos agora. Experiências na sala do trono. Vem Espírito Santo agora. Eleva-os à realidade de João, pela porta dos céus, para que vejam o trono e o homem que queima no trono. Abre os nossos olhos para ver os céus e o Filho de Deus. Abre os nossos olhos para ver os céus e o Filho de Deus. Abre os nossos olhos para ver os céus e o Filho de Deus. Abre os nossos olhos para ver os céus e o Filho de Deus. Abre os nossos olhos para
Santo. olhos. Ele está abrindo Sonhos e os visões, nossos olhos. arrebatamentos. Ele está abrindo os nossos olhos. Ele está abrindo os nossos olhos. Encontros com Deus agora. Os nossos olhos. Aumenta a glória, aumenta a sua glória aqui.